E olha só, a demanda global por energia renovável e também pelo uso de outras tecnologias está movimentando vários setores da economia brasileira e, claro, o Maranhão também. E aí o etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, está ganhando protagonismo como uma alternativa sustentável. Diante desse cenário, o Jornal da Difusora recebe hoje aqui o presidente do Sindicato das Indústrias de Cana, Açúcar e Álcool do Maranhão e do Pará, Milton Campelo. Muito boa noite para o senhor, presidente. Boa noite, Giovanni. Satisfação estar aqui no seu programa. Obrigado por essa presença aqui com a gente. E, presidente, o Maranhão está se mostrando muito importante nesse posicionamento nacional que a gente está tendo, até por conta de uma demanda global em relação aos biocombustíveis. Como que esse tema está sendo tratado internamente aqui no Estado e que tipo de avanço que a gente já tem em relação às indústrias que estão chegando por aqui? Muito bem. Então, na Semana da Indústria, a iniciativa da FIEMA exatamente em trazer informação para o consumidor maranhense. Hoje, eu diria, Giovanni, para começar, anunciar que o Maranhão é o maior produtor de etanol do Norte e Nordeste. Sim. Nós saímos da 7ª posição para a primeira. E o grande fenômeno que está por trás disso é exatamente o avanço da nossa indústria no estado do Maranhão. Hoje nós temos no Maranhão 5 plantas industriais, produção de etanol, uma planta em Tuntum, que é alternativa, uma outra planta industrial em Aldeias Altas, a Itapecuru Bioenergia, em Campestre, na região Tocantina, ali próximo de Imperatriz, que é a Maiti Bioenergia, e temos a Agroserra em São Raimundo das Mangabeiras, que é a maior produtora de etanol anidro, né, da região, e finalmente a chegada da Impasa em Balsas. A Impasa é a grande novidade no setor, né, que chega no estado com apoio do governo, da Federação das Indústrias, e todo o nosso sistema S proporcionando mão de obra qualificada. Então, isso levou agora a produção de etanol, além da cana-de-açúcar, também do milho. E a nossa indústria de produção de etanol, Giovanni, gera um impacto fabuloso em todos os municípios em que se instalam. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Citamos o caso exitoso da Impasa em relação à população que mora no entorno dessas plantas, que acaba sendo aquela população mais próxima aos impactos de grandes empreendimentos assim nessas cidades do interior do Maranhão. Qual o tipo de reflexo que essas pessoas já estão vivendo em relação à geração de emprego, à renda, oportunidades de trabalho nessas regiões? O principal impacto estão divulgados aí, os dados. Balsas, a região de Balsas, foi que apresentou o maior número de abertura de empresas, né, dentro do estado do Maranhão. Então, a indústria, quando ela está associada à agricultura, à agroindústria, ela gera um efeito na verticalização da produção e também na horizontalização. Ela gera um impacto em todo o seu entorno. Então, a região de Balsas hoje já apresenta o 3º PIB do estado, estamos caminhando logo para assumir essa 2ª posição. Então, além do efeito para trás, que é o aumento na produção de milho, isso favorece a agricultura, a pequena agricultura, né? Gera o efeito para frente também. Além da produção de etanol, as nossas indústrias hoje, como no caso do milho, produz o óleo e tem um subsídio que é fundamental para a alimentação animal, que é o DDG. Então, aí nós temos também o impulso numa outra indústria, que é a indústria da produção de proteínas, né, de carne bovina, aves, suínos e até pet. Hoje o setor é um dos setor que consome bastante, né? Consome, está crescendo aí na sociedade brasileira. Agora, presidente, quando a gente fala de qualquer implantação industrial, né, seja numa região metropolitana ou então em cidades mais afastadas, existe muita preocupação também com o lado ambiental disso tudo. Como que essas empresas, essas indústrias estão aliando o desenvolvimento, né, de números, né, expandindo os negócios, mas também aliado a essa preocupação ambiental? Hoje a gente sabe também que internacionalmente existem vários selos, muitas exigências, né, para que esse negócio prospere aqui e consiga também fazer essas exportações. Excelente observação e pergunta que você traz, Giovanni, porque o nosso setor é um aliado do meio ambiente. Isso não é apenas propaganda, né? Primeiro porque o setor de produção de etanol, desde 2018, não tem ocorrência de desmatamento. Sim. Não há desmatamento. Toda a nossa produção tem um conceito técnico chamado rastreabilidade. Então, você sabe exatamente onde aquele produto foi gerado. E mais,
o setor de produção de etanol é o mais avançado hoje no mundo quando se fala em mercado de carbono. Nós estamos já há 6 anos na Bolsa de Valores comercializando títulos de descarbonização que no nosso setor é chamado CBIO, Certificado de Descarbonização. Então, as nossas indústrias, elas, exatamente pelo efeito do respeito ao meio ambiente e da descarbonização, elas são autorizadas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, a emitir esses CBIOs, são negociados na Bolsa de Valores. Então, nós somos exemplo para o mundo hoje em termos de legislação ambiental no setor de produção de biocombustíveis. E quando a gente fala dessa produção, tendo aí o agronegócio também como um papel fundamental, a gente acaba pensando ainda também em alguns gargalos que o setor enfrenta. E acho que a logística ainda é um desses pontos, né? Ainda mais o Maranhão, que é um estado muito grande, passa por isso. A gente acabou de mostrar aqui no Jornal da Difusora os relatórios da Conab que foram divulgados essa semana em Brasília e que colocam o Maranhão numa posição mais uma vez estratégica em se tratando do Porto de Itaqui, o principal terminal de exportação para milho entre os estados do Mato Piba e o segundo em relação à soja, né? A gente só pede para o Porto de Santos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente do enfrentamento dessas barreiras ainda logísticas e desse posicionamento estratégico que a gente está, o que dá para esperar disso tudo para esse setor? Olha, o Maranhão tem uma posição privilegiada. Primeiro que nós estamos no coração do que se chama Mato Piba. Mato Piba reúne, né, uma área geográfica do sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e norte do Tocantins. É um estado geográfico produtivo inserido hoje em 4 estados brasileiros. E para onde converge essa produção? Basicamente para o Maranhão. Então, qual é o grande gargalo? Que não é novidade que nós vamos falar, é infraestrutura. Nós precisamos investir forte em infraestrutura. Se essa infraestrutura acontecer, a iniciativa privada cuida do restante. Eu tenho dito assim de forma até de sonho, Giovanni, para quem viaja, por exemplo, de São Luís até Balsas, você tem aquela movimentação constante de carretas, né, daqui de São Luís, saindo do Porto daqui, levando principalmente fertilizante e vindo lá do sul do estado com grãos, né, soja, milho e etanol. Hoje a Impasa movimenta mais de 500 carretas por dia. Então, um sonho nosso é a duplicação dessa rodovia que sai de São Luís até Balsas. Então, se nós tivermos uma duplicação e o investimento em ferrovias e mais ainda no uso dos nossos rios, Rio Parnaíba, Tocantins, nós vamos ter uma explosão em termos de economia. O Brasil é um país que tem muitos meios, né, mas ainda é um país muito rodoviário, né? Muito rodoviário. Essa questão fluvial e das ferrovias. Existe essa discussão hoje? Existem rodas de conversa, algum diálogo hoje para a implantação desses outros meios de transporte que facilitem esse transporte, que também tornem esse trabalho um pouco menos custoso? A ferrovia Norte-Sul já está ali passando em Porto Franco. Então já é um projeto... E conectado ao Porto de Itaqui, né? Exato. Já temos um projeto para ligar Porto Franco a Balsas. Isso será uma grande conquista para a região. Esperamos que avance aí dentro dos projetos do Plano de Aceleração do Desenvolvimento. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, então, pela sua participação, sua presença aqui hoje no Jornal da Difusora. E a gente espera esses avanços aí no setor cada vez mais sustentáveis. Nós agradecemos e um convite, acima de tudo, para o consumidor maranhense: consuma etanol. Nós hoje somos exportadores de etanol, né? E o Maranhão ainda tem o menor consumo per capita de etanol do Brasil. Precisamos avançar nessa pauta. O maranhense tem que se orgulhar, então. Tem que se orgulhar. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para o senhor.